Quem encontrou Lucas capítulo de número 11, versículo de número 5? Diga amém. Disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tendo o que lhe oferecer, e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo dormindo, estão na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que ainda que não se levante para dar para ele o que ele pediu por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, encontra, e ao que bate, a porta será aberta, ou abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que Jesus falou e disse-lhes também, o autor no caso do livro de Lucas? Porque Jesus estava tratando de um assunto chamado oração. Ele orou em certo lugar, alguns versículos antes, e quando ele acabou de orar, os seus discípulos disseram para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Veja que eles tinham conhecimento do que acontecia no ministério de João, porque eles falaram: como João ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. E é claro que Jesus não ia contradizer uma afirmação que ele mesmo disse, que não é pelo muito pedir que somos ouvidos. Então eles não estavam pedindo uma oração pronta, eles estavam pedindo os princípios de uma oração respondida. Quantos querem a sua oração respondida? E na oração do princípio que ele disse, ele falou: Pai Nosso, vocês vão orar assim, Pai Nosso. O judeu não tinha essa consciência, nem essa convicção, ele não tinha essa doutrina, esse ensino de se referir ao Eterno como Pai. E Jesus já quebra ali um tabu, um protocolo e um princípio religioso, porque o judeu não chamava Deus de Pai. Ele disse: vocês quando orar vão chamar Deus de Pai, vocês vão orar a um Pai. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele continua dizendo, ele disse: vocês vão falar: santificado seja o teu nome, ou que o teu nome se mantenha santo, como está na Bíblia judaico-português. O teu nome seja mantido santo. Quer dizer, quando você for orar, tudo que você for orar, você deve ter a consciência que você não pode comprometer a santidade de Deus naquilo que você vai pedir. Ele disse: que venha o teu reino, o governo de Deus que existe na terra. Eles disseram: tenha como tenha no céu. A autoridade de Deus na terra seja no céu. A sujeição que os anjos têm ao Senhor, nós devemos ter. Então tudo que nós pedimos precisa estar sujeito à sua aprovação e à sua vontade. São princípios. Daí ele pede a necessidade nossa de cada dia, que no caso está exemplificado no pão. Nos dá hoje. O suprimento de Deus é um suprimento para um relacionamento. Deus não te dá algo que você não vá mais precisar dele, mas sempre te dará algo que você continue se relacionando com ele. Às vezes nós pedimos coisas que vão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, e ele não nos dá. São princípios que Jesus estava ensinando, mas no meio deste ensino que ele deu,
no livro de Lucas, o apóstolo diz: ensinou a eles também, dando um exemplo, porque Jesus sempre ensinou com exemplo. Ele disse: olha, é como se um homem recebesse uma visita na sua casa, e ele não tinha o que oferecer, à noite, já bem tarde da noite, não tinha o que oferecer, e Jesus disse, ele pediu para o seu amigo. Eu contesto essa tradução, contesto mesmo, porque, meu irmão, como é que você vai pedir algo para alguém que você diz que é seu amigo? Você vai pedir algo que você diz que é seu amigo, e ele diz: olha, não incomoda, cara, já estou deitado, meus filhos estão deitados, para de perturbar. Quantos querem um amigo assim? Não, vou falando, alguém quer um amigo assim, não, que você precisa dele numa hora de aperto, ele diz: olha, vai perturbar em outro lugar? Então eu contesto essa tradução de amigo. Eu coloquei aqui a primeira coisa que nós vamos entender sobre vizinho e amigo. Ali era um vizinho, porque você pode ter um vizinho que não é amigo, e pode ter um amigo que não é um vizinho. Aqui no caso era um vizinho, era o mais próximo, era alguém que ele tinha mais próximo, que poderia pedir ajuda, mas era um vizinho, não um amigo, porque para responder desse jeito ele não era um amigo, era um vizinho. E Jesus dá esse exemplo de alguém que está perto, de alguém que tem condições, mas que você não tem afinidade para ser seu amigo. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus neste contexto. Nós não podemos esquecer que vizinho e amigo, Jesus termina respondendo que o amigo, aliás, o vizinho pode até não atendê-lo por causa que ele estava pedindo, ou porque era amigo dele, era porque era só vizinho. Mas ele vai atendê-lo por causa da perturbação que ele causou, do incômodo, da persistência, da insistência no pedido. Quem está aí, diga amém. Diga para o seu irmão: a sua insistência, a sua insistência, a sua perseverança em buscar de Deus uma resposta fará com que Ele venha em tua direção. Esta é uma geração que desaprendeu sobre a oração. Por quê? Porque é a geração do imediato. A gente nem lembra mais daquele sinal da internet que a gente conectava e ficava... Entrou. E para baixar uma fotografia, a gente colocava para baixar a fotografia e ia tomar um café. Tomava um café, fazia um lanche, voltava, ainda estava no finalzinho de baixar a fotografia. O pessoal dando de download, né? É isso mais ou menos, né? Não se imagina mais isso. Hoje você entra em algum site de loja de compra, e se ele der uma travadinha, você já vai para outro. Eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Nós somos uma geração que tudo é rápido. Não pode demorar. Não pode demorar, não pode atrasar. Tudo tem que ser rápido. E as pessoas se estressam e ficam nervosas, e se incomodam, e trocam, e mudam. E isso é uma cultura. O problema das pessoas é que isso elas transferiram para o mundo espiritual, que quando você ora existe uma batalha. Já foi dito isso aqui dezenas de vezes. Quando você ora existe uma batalha. E porque existe uma batalha, a tua oração pode demorar para ter a resposta que você gostaria de ter. E você às vezes para de insistir. No caso do que Jesus está falando, ele estava pedindo para um vizinho para ajudar um amigo. E eu posso chamar isso de oração intercessória, porque você está usando a sua capacidade, você está usando o seu relacionamento, você está usando o seu recurso para ajudar alguém que precisa num momento diferente, num momento inusitado. O amigo chegou à noite, não tinha o que comer, não tinha o que oferecer, foi pedir para um vizinho. Eu insisto em dizer que era um vizinho, não podia ser um amigo.
Porque é um vizinho, alguém que está perto, mas que o relacionamento não é íntimo, porque isso não é resposta se fosse um amigo. Quantos concordam comigo? Eu creio nisso de todo o meu coração. Foi uma tradução mal colocada. Agora, o que o Jesus quer falar com essa parábola? Ele quer falar que a persistência, mesmo que seja alguém que você não tem afinidade, que você não conheça de perto, que você não tem certeza. Ele disse, olha, mesmo que o vizinho não atenda por causa do que você pediu, mas por causa da insistência, por causa do momento, por causa de você ficar insistindo com ele, ele vai te atender. Alguém está aí, irmão? Eu quero dizer uma palavra para você nessa tarde, que está buscando de Deus respostas, no seu trabalho, na sua vida, na sua finança, na sua saúde, no seu casamento, para os seus filhos. Eu quero dizer para você, mesmo que você pense que não tem amizade que tenha com Deus, afinidade que tenha com Deus, a comunhão que tenha com Deus, mesmo que você pense que seja tão pequeno, tão insignificante, tão alguém assim que ninguém dá muito valor, nem muita bola, mas se você ficar insistindo com Deus e derramar o seu coração e falar e pedir e bater na porta do céu, mesmo que você imagine que Deus seja um vizinho para você, Ele vai te responder, porque o meu Senhor Jesus está dizendo que Ele vai responder pela insistência que você tem. O problema está em nós, nesta geração, do tudo rápido, tudo imediato. E daí a gente quer que Deus responda imediato. Aí a gente não insiste, não persiste. Não somos pessoas que insistem com Deus. Ah, mas Deus não falou, não respondeu. Tratamos como se fosse realmente um vizinho, não íntimo, mas alguém que sabemos onde está, onde é o endereço, aonde tem recurso, onde pode nos ajudar. Não sei se você está me entendendo nessa tarde. Deus é um Deus que nós sabemos onde está, sabemos o recurso que Ele tem, sabemos o que Ele pode fazer, sabemos que Ele tem para nos ajudar, mas mesmo que a gente bata na sua porta e pareça que Ele não queira nos atender, Jesus está dizendo, se você insistir, insistir, insistir e insistir, Ele vai te responder, e Ele vai te atender. Jesus não deixou essa parábola aqui para bonito, Ele está lhe dizendo o seguinte, mesmo que Ele não te atenda por ser seu amigo, talvez Ele não queira ser seu amigo, mas Ele vai te atender pela insistência, e se Ele vai atender por insistência como Ele terminou, Ele vai responder tudo que você busca dEle. O problema é que nós desistimos, não é Deus que para. O versículo de número 10, ele revela que a insistência trará resultados que não teríamos por desistir cedo demais. Olha o que diz o versículo de número 10. Pois todo o que pede, ele diz aqui, todo o que pede recebe, quem busca, encontra, e aquele que continua batendo a porta, Jesus está dando a dica. Eu vos digo, pedi dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe. Irmão, as pessoas se posicionam no sinaleiro para pedir coisas. Quem garante que vai ganhar alguma coisa? Mas por que elas vão ali? Porque sempre alguém vai dar alguma coisa. Está pedindo, o que pede recebe. Você já perdeu alguma coisa que você queria encontrar e na primeira procurada que você deu, levantou a almofada, levantou a mesa, chacoalhou a toalha e deu uma olhada e não encontrou nada e você desistiu, não desistiu? Ficou nervoso, saiu, de repente você volta lá para procurar, não encontra de novo, de repente você volta, todo mundo tem uma experiência assim na vida. De repente você volta lá para procurar, você diz, está ali. Parece que a gente passa por cima, mas a persistência de quem procura faz com que ele ache. Quem já teve uma experiência parecida assim? Quem já teve? Levanta a mão, levanta a mão. Meu Deus, todo mundo. E por que com Deus nós não buscamos? Por que com Deus, nós não buscamos? Eu busquei uma vez, não encontro. A persistência de procurar, de olhar de novo, vou olhar de novo, vou olhar de novo, vou olhar de novo. E quando a gente vê no outro dia, talvez naquele dia está estressado, mas no outro dia tu vai olhar, tu encontra fácil. E assim é com Deus na vida da gente, parece que a primeira vez você vai procurar, você ora e não tem resposta,
Mas você ora de novo pela mesma necessidade, você ora pela terceira vez pela mesma necessidade, e quando você ora pela terceira vez, o Senhor responde. E quem não bateu numa porta sabendo que tem alguém do outro lado e não foi atendido? Mas Jesus está dando a dica para você receber o que você precisa, irmão. Se você sabe que tem alguém dentro da casa e você quer falar com a pessoa, você bate 3 vezes, ela não atendeu, você vai embora. A gente só vai embora quando é orgulhoso, vaidoso, ou se o assunto não é importante, ou se é indiferente. A gente só vai embora porque não é do interesse da gente, a gente não, tem algum motivo que a gente não queira se humilhar, ou coisa parecida, não quer. Não, mas quando a gente quer falar com o indivíduo que está do outro lado da porta, e a gente sabe que ele está lá, e que ele vai, a gente fica. E fica batendo, fica batendo, fica batendo, e o indivíduo lá dentro vai ficando nervoso, até que ele abre a porta, nem que seja para mandar embora. Mas no caso de Jesus, ele está dizendo: quem bate, a porta vai se abrir. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, a persistir naquilo que você quer alcançar dEle. Eu poderia dar alguns motivos, não vou dar nenhum, pelo menos um então eu vou dar. Por que essa persistência, pastor? Para que você saiba que foi Ele que te respondeu. Só isso já vale o motivo para você entender, porque às vezes nós pensamos, quando alguma coisa vem muito fácil, a pessoa pensa: não, foi sorte, foi isso, foi coincidência, né? Não, quando a gente bate, insiste, fala, pede aquilo mesmo, e fala, pede, vem, quando chega, a gente diz: foi Ele, e a glória, a honra vai ser dada a Ele, porque nós temos a natureza de vulgarizar o sobrenatural. Nós temos a natureza, irmão, de tornar comum o que não é. Isso é do ser humano, está em nós e é horrível. Por isso que Deus faz com que a gente busque. É claro, aqui no caso é vizinho, porque quando é íntimo a coisa muda. E por isso que você precisa entender o raciocínio de Jesus no versículo 11. Ele sai da esfera de amigo, ele sai na esfera de vizinho, ele sai na esfera da indiferença, e ele entra na esfera do pai com o filho. Olha a mudança de ambiente. Primeiro era amigo e vizinho, era alguém conhecido que pede e tem que insistir. Depois ele entra na esfera do pai com o filho. Pai e filho, uma mudança radical de cenário. Ele disse: vocês que têm um filho, qual filho vai pedir um peixe e vai dar uma cobra? Qual filho vai pedir um pão que você vai dar uma pedra? Vai pedir um ovo, vai dar um escorpião? Mas ele está na esfera de pai e filho. E quando ele entra na esfera de pai e filho, ele está mudando o cenário. Porque achamos que Deus não fará o que pedimos? Porque duvidamos da sua vontade em nos abençoar? Se saiu da esfera do vizinho que mal atende, de pai para filho, disse: vocês são maus, e ele sabe que somos. O que ele quis dizer? Nós somos bons só para os nossos, para os de fora a conversa muda, e quanto mais de fora, menos farinha no meu pirão primeiro. Essa é a natureza do ser humano. Ele disse: vós que são maus, que só atende os de perto. Mas ele está falando de um pai que atende todo, que faz a chuva cair sobre justos e injustos. Um Deus que é um Deus que abençoa a todos. A lavoura não cresce só do crente, ela cresce do ímpio também. Ela não cresce só o animal do crente, cresce o do ímpio também. Não é só as frutas no pomar do crente, é do ímpio também. Não é só o barco do crente que pega peixe, do ímpio também. Será que você percebeu isso? Que Deus não dá a bênção e não derrama a sua bênção só sobre a vida das pessoas cristãs. Tem muitas pessoas que nem creem em Deus e prosperam pela sua capacidade humana, e Deus não impede nada disso. Consente que eles prosperem, mesmo falando, blasfemando, xingando, dizendo tanta asneira sobre Deus. Deveríamos pensar. Agora diz: vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Uau! Por que achamos que Deus não fará o que pedimos? Por que duvidamos da sua vontade para nos abençoar? Eu quero que você entenda isso, que é muito importante.
Porque nós ainda o vemos como Deus e não como Pai. Alguém está aí? Eu vou pisar um território sensível. Um território sensível, mas um território importante. Nós ainda o vemos como Deus e não como Pai. Há 2000 anos, Jesus tem uma multidão de pessoas simples. Eu não tenho tempo para dizer para você, esses homens que viu Jesus, a multidão era gente pobre, carente, necessitada, desprovida, da grande maioria deles era assim. A grande maioria deles eram pessoas marginalizadas, que trabalhavam pela comida. Por isso que Jesus falava de pão e peixe o tempo todo, porque pão e peixe para eles era algo extraordinário. Naquela multidão de 10.000 pessoas, tinha um guri com 5 pães e 2 peixinhos. Devia ser filho de algum afortunado, porque um guri ter 5 pães e 2 peixinhos naquela época era o lanchinho do garotinho, que era o Patricinho. Ou é Patricinho que dá o nome? Não, como é que é? Mauricinho, desculpa aí, Patricinho. Tinha que ser o Mauricinho da sua turma, irmão. 5 pães e 2 peixinhos. Alguém está aí, não? Cara, olha só. Jesus está dizendo, vocês têm que sair da esfera de tratar as coisas com Deus. Jesus estava transicionando a mente desses homens privilegiados daquela sociedade, que eram só tratados à margem da sociedade, que trabalhavam pela comida, que era um estado de miséria total, sofrimento, mesmo os que tinham terra, mesmo que trabalhavam, mesmo que ganhavam salário, de uma nação que já era escrava de Roma, que pagava um imposto terrível, e trazendo eles para uma mentalidade de paternidade, coisa que os saduceus, os sacerdotes, os fariseus, o doutor, eles não tratavam, eles tratavam Deus como um Deus, nem mencionavam a palavra Deus, que nós mencionamos, que é Jeová no original, eles chamavam de eterno, medo de falar, imagina Pai. E Jesus disse, o vosso Pai, o meu Pai, ensinou a oração do Pai Nosso, falando de Pai, e Ele está tratando conosco para nos relacionarmos como Pai. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Você conversa com Deus como conversa com o Pai? Sempre? Ou ainda você está vítima da religião? Sem dúvida, Jesus estava transicionando a mente desses judeus que viveram uma religião que punia severamente por causa das pequenas coisas. Tinha que lavar o copo, não podia isso, não podia aquilo, não podia nem colher espiga num dia de sábado com fome, censurar os discípulos de Jesus. Não podia salvar um animal, não podia. Jesus curou alguém na sinagoga no sábado, meteram o pau nele, porque ele curou um homem, foi curado no sábado, não podia nem curar ninguém no sábado. Alguém está aí, irmão? Agora a religião que chegou até nós, hoje nós somos resultado de uma religião que apresentou ainda um Deus, segura aí, que manda para o inferno quem corta a ponta do cabelo. Ah, esqueceu? Não está longe da gente não. Eu sou desta geração. Cortou a ponta do cabelo? Vai para o inferno. Não vai para o céu. No céu tem caixinha com cabelo que foi cortado. Alguém lembra disso, dessa geração? Aí tem gente até chorando já de mágoa. Nos apresentaram um Deus que pune porque cortou a ponta do cabelo, irmão. Eu vou falar o que do resto? Que pune porque raspou o braço. Um Deus que pune, que pune, que pune. E esqueceram que Jesus veio fazer o contrário na sua geração. Ele veio estabelecer a igreja, estabelecer o governo e dizer, vocês vão tratar com um pai, não com Deus. Pai. Deixa sair essa palavra da sua boca, pai. Diga pai. Quem é o eterno para você? Um Deus distante ou um pai presente? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso grande caos, é o nosso grande abismo.
É por isso que temos medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo, porque não acreditamos que o Pai cuida de nós. E quando nos relacionamos com um pai, acredite, você que é pai, quantos são pai aqui? Os nossos filhos podem errar e eles erram, mas a gente faz de tudo para consertar. A gente faz de tudo para trazer. A gente pondera tudo. Até a nossa disciplina, o objetivo dela é melhorá-los, não puni-los. E se existe abuso de pai e de mãe, se existe abuso nesse planeta por homens, pecadores que somos, e podemos errar como pai, mas nós estamos falando de um pai eterno, que vê o presente, que vê o futuro, que sabe o que eu sou hoje, que sabe o que eu serei amanhã, que sabe de onde eu comecei, aonde eu estou e aonde eu vou terminar, que sabe toda a história da minha vida, que já viu o meu começo, o meu fim, um pai que sabe tudo de bom que tem para mim. Este é o seu pai, que conhece a sua história do começo ao fim e sabe o bem que Ele quer fazer por você e para você. Pai, eu vou tocar num ponto nevrálgico aqui. Não é a minha natureza, mas hoje eu vim inspirado para isso. Mas vou ser bem rápido, sucinto, porque meu tempo está pequeno e já acabou. Presta atenção. Existe uma doutrina tentando substituir a paternidade divina por homens. O fulano é pai espiritual, o fulano é meu pai espiritual, o ciclano é meu pai espiritual. É bonito. É pecado? Não. Mas é bíblico? Doutrina para ser seguida? Também não. Assim como o G12, quando invadiu o Brasil, era o G12, porque o 12, porque é 12 tribos, é 12 mensagens, é 12 apóstolos, e todo mundo só via 12 na Bíblia, mas eu não vi o apóstolo Paulo falar os meus 12. Eu não vi o apóstolo Pedro dizendo os meus 12. O pastor Eloy, caraquinha, simplesinho, fala português errado. Eu não vi o apóstolo João dizer os meus 12. Eu digo, isso aí, meu irmão, é bonito. Não tem nada de errado, nem de pecado, é um bom método. Mas não vem me dizer que isso é doutrina que tem que ser seguida, que descobriu o Brasil agora. Descobriu a doutrina do 12. É pecado? Não. É errado? Não. Mas não é doutrina para ser seguida por todo mundo como se fosse algo que nós descobrimos como verdade. Alguém está me ouvindo? E isto também é uma doutrina que foi criada, que tem criado agora, que as pessoas dizem que tem que chamar o pai espiritual, é meu pai espiritual, Jesus. Jesus, irmão, se posicionou como pai espiritual de alguém? Ele que tinha todo o direito, que poderia, se colocou como filho e irmãos dos irmãos. Ele que era o verbo encarnado, ele que era o exemplo, ele que veio estabelecer a doutrina e o governo. Ele disse, vocês são meus irmãos, eu vou para o meu pai e para o vosso pai. Ele não disse, olha, eu sou o pai espiritual de vocês agora, eu estou aqui, eu sou o pai espiritual. Agora os apóstolos são o pai espiritual. Alguém está me ouvindo aí? Alguém está ouvindo? Pelo contrário, ele falou da paternidade do pai. Tudo que ele tratou sempre do pai espiritual, do pai eterno. Porque é isso que a Bíblia nos leva a sermos irmãos em todas as esferas. Aqui como líder eu sou seu pastor, sou um mordomo de uma casa, eu sou seu pastor aqui no sistema, mas diante de Deus eu sou seu irmão em Cristo Jesus, e você tem os mesmos direitos e privilégios que eu tenho perante o nosso Deus. O mesmo Espírito que opera na minha vida, opera na sua vida. O mesmo Deus que me chamou, te chamou. Eu faço uma função, você faz outras, e junto nós fazemos a obra. Isso é igreja. Alguém está aí, não? E ele deixou em Mateus 23 uma orientação. Não sei se esse pessoal que tem essa doutrina que agora é pai de todo mundo lê. Mas é que todo mundo lê e arruma uma exegese. Tem exegese, tem exegese, e eu criei a exegese, que
Que tem que ser jumento para querer teimar com a Bíblia, né? Está lá, meu? Mateus 23, 9. E a ninguém sobre a terra chameis. Está aí na Bíblia? Porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Pastor, eles estão em pecado? Não. Porque eles pegaram uma parte do apóstolo Paulo que disse: eu vos gerei em Cristo Jesus, eu sou o vosso. Isso é o apóstolo Paulo que estava afirmando, irmão. Isso não é doutrina para ser seguida. Não tem nada de errado, nada de pecado, mas não vem dizer para mim que isso aí é bíblico para ser seguido, que isso aí é opinião de pessoas. E nós precisamos ter maturidade para isso. Vamos amar os nossos irmãos que precisam de Pai terreno. E vamos nos unir em Cristo em torno do nosso Pai eterno. Alguém está aí? Agora é engraçado que nem domingo passado eu preguei. Jesus começa falando sobre necessidades básicas, que é o pão, o peixe e o ovo, e termina falando sobre aquilo que é o mais importante na sua vida. Ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Vê como ele termina: ovo, peixe e pão. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará, não dará o Espírito Santo a quem pedir. Ele começa falando de oração, passa pela necessidade, passa pelo suprimento de Deus, e ele termina falando: se você for orar, a coisa mais importante que você pode pedir para Deus é o Espírito Santo. E por que ele termina nisso, irmão? A religião tem falhado, dizendo que o alvo de Jesus é suprir as nossas necessidades terrenas. A religião de hoje tem falhado nisso. Você vê dezenas de eventos falando das necessidades humanas, suprindo apenas as necessidades humanas, que nós cremos que Deus pode fazer. Pastora Daiane esteve ontem num lugar chamado Sala de Cura. Eu estive lá na Bethel, e eu tive nesse momento também, para a glória do Senhor, onde as pessoas são curadas. E um dos que estavam lá ministrando, e nós vamos crescer aqui para isso, dirigido pelo Espírito Santo, diz: alguém aqui está com a perna curta, mais curta que a outra. Aí a pessoa levantou a mão. Isso é feito numa sala, conversando, não tem fundo, não tem oração, não tem nada. Ele disse: Deus está falando, vem cá, e nós vamos orar. Pessoal, quem quer ver a perna dele crescer, vem cá. Chamou as pessoas para olhar. Nem começou a orar, a perna começou a crescer e ficou do tamanho da outra. Pá, que ambiente. Não precisa de propaganda, não precisa de barulho. Como eu sonho com esta igreja, em que o irmão vai orar pelo irmão, a perna vai crescer, a pessoa vai ser curada, e os pastores vão orar, e não precisamos fazer um alarido disso, fazer propaganda disso, porque isso é favor, é pago por Jesus. Esse não é o motivo de ser igreja. O motivo de ser igreja é o Espírito Santo. A igreja tem falhado, a religião tem falhado, aliás, dizendo que o nosso alvo é suprir as necessidades terrenas. Jesus não parou nas necessidades terrenas. Mais do que suprir as suas e as minhas necessidades terrenas, o Pai Celestial quer te capacitar para conquistá-las e te dar poder para vencer e estar acima da média em tudo o que for necessário. Esta é a obra do Espírito Santo, é te capacitar. Eu sei que a gente tem pensado que o Espírito Santo é só para falar em línguas e ter arrepio e um momento emocional na hora da adoração. Ele é o teu conselheiro, o teu ajudador, a tua capacitação, o poder de Deus, a inteligência sobrenatural, a visão que você precisa, o projeto que você quer, o sonho, a direção. Ele era aquele que vai fazer você ser na capacidade maior que você tem dentro da vida secular. Se você é médico, melhor. Se você é mecânico, melhor. Se você é borracheiro, melhor. Se você é motorista, melhor. Se você é enfermeiro, melhor. Se você é vendedor, o melhor. Naquilo que você faz, o Espírito Santo veio para te capacitar. É isso que Ele faz na nossa vida. Otimiza
as nossas fraquezas se tornam força. E nós conquistamos. E não vivemos de novena para receber alguma coisa apenas. Nós conquistamos. É isso que Jesus ensinou para nós. Um pai que te capacita. Fica de pé no seu lugar.